Olá, meus amigos. O Flamengo se encontra assim no meio de uma dupla encruzilhada, pode-se dizer dessa forma, com relação a duas situações, ambas relacionadas com a Covid-19. Ora, ele tem um jogo decisivo, de certa forma, nesta terça-feira em Guayaquil, contra o Barcelona local, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Não porque vá definir a situação dele no grupo, mas é decisivo principalmente para o técnico catalão Domenech Torrent, que se encontra sob um bombardeio de críticas, creio até que de forma exagerada, porque ele não teve praticamente tempo ainda de impor sua filosofia. Ele não teve aquela paralisação com que o antecessor Jorge Jesus contou no ano passado. Quando o futebol foi paralisado pela Copa América e não por uma pandemia, os times puderam treinar. Ali ele pôde treinar seu time, pôde passar alguns conceitos que ele defendia, pôde trocar algumas ideias com os jogadores, pôde encaminhar seu trabalho, que acabaria sendo muito bom, né, na Libertadores, na continuidade, e no Brasileiro, que ele veio a ganhar ambos com brilhantismo. O Domenech Torrent não teve essa chance. Ele chegou ao clube no meio de uma pandemia, estreou em cima do laço do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, tendo dado um treino, ou dois no máximo, nem conhecia os jogadores pelo nome direito, e todo um processo longo, com jogos meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, não dispõe de uma semana inteira de treinamento para sentar, para organizar, para debater, e em meio a isso, jogadores foram contaminados nesse período aí. O Flamengo teve jogadores contaminados, ficou sem os dois goleiros, né, seus dois goleiros principais, está jogando o terceiro goleiro. Né, então vários problemas assim o prejudicaram. Evidentemente, ele errou escalações, errou. Ele errou modificações, errou. Ainda assim, o Flamengo é o único time que conseguiu empilhar 4 vitórias consecutivas no Brasileiro. Pum. Feita a defesa do treinador, sem estar pretendendo defendê-lo, mostrando só um lado humano da situação dele, um lado que alivia um pouco a responsabilidade dele nesse processo. Ao passo que jogadores que eram decisivos não estão sendo. Jogadores que não estão jogando nada há muito tempo. Alguns deles caíram assustadoramente de produção. Né? Bruno Henrique é o principal deles. Aliás, Bruno Henrique é um dos infectados para esse jogo e suspenso também, porque ele conseguiu ser expulso depois da partida. Né? Naquela reta final ali, quando o Independente Del Valle fez o 5º gol na quinta-feira, ele foi expulso, ele já tendo sido substituído antes, ele estava no banco ali, ele conseguiu ser expulso, né? Então está suspenso. E é um dos 6 jogadores contaminados pela Covid-19, mais Diego Ribas, mais o Michael, os 2 laterais, Isla e Felipe Luiz, tanto que o Flamengo está embarcando um grupo de jogadores para o Equador às pressas, né? E esse mesmo avião fretado trará os jogadores contaminados, aos quais se soma mais um, que o clube anunciou hoje. Não disse o nome, comenta-se que seja o Vitinho. Ou seja, quase todas as opções de mudança de escalação foram esgotadas. Esses garotos estão indo lá para compor o banco. Então o Flamengo vai ter a conta do chá para jogar. Tudo bem que o Barcelona seja um jogo ao nível do mar, em Guayaquil, e seja o time que é o lanterna da fase. É o pior dos 4, teoricamente. Então o Flamengo tem condições, ainda assim, mas é muita coisa ao mesmo tempo. E o que mais se espanta nisso é que o Flamengo está pedindo, baseado em outras experiências nesse sentido, que seus jogadores que foram contaminados agora, que foram anunciados como portadores do Covid, estão assintomáticos, a maioria, possam enfrentar o Independente Del Valle na terça-feira da próxima semana, no Rio de Janeiro, no Maracanã, na próxima semana. Ficariam fora contra o Palmeiras, domingo, pelo Brasileiro, um jogo difícil, porque os dois estão brigando ali em cima. São os 2 elencos mais qualificados do país. O Palmeiras, aparentemente, está mais inteiro agora, com esse problema todo. Então, o Flamengo está reivindicando a Conmebol. E a Conmebol vai ter que liberar, porque ela liberou para o Boca. Jogadores do Boca que tinham sido contaminados pela Covid foram liberados, e estavam assintomáticos, foram liberados para jogar em Assunção na semana passada, na Fórmula da Libertadores, e ganharam do Libertad por 2-0. O Boca venceu em Assunção usando jogadores que estavam contaminados. A CBF fez isso também, e o Flamengo foi a vítima nesse caso, porque o Atlético Goianiense tinha meio time contaminado na segunda rodada do Brasileiro. Eles foram liberados para jogar em Goiânia, no Olímpico, contra o Flamengo, e o time meteu 3-0 no Flamengo pela segunda rodada, o segundo jogo do Torrent. Então,
experiências bem-sucedidas para os clubes que reivindicaram isso, né? Não digo bem-sucedido no termo da ciência e da saúde, mas experiências que deram, em que os times foram atendidos em sua reivindicação, o Flamengo se baseia nisso para conseguir essa liberação. É outro ponto. E outra encruzilhada é que ele, ainda assim, é o capitão dessa ideia de levar a torcida de volta aos estádios. Conseguiu convencer o Crivella, prefeito do Rio, Marcelo Crivella, a liberar 20 mil torcedores no jogo contra o Atlético Paranaense em 4 de outubro. Na virada do mês, daqui a poucos dias, não é tempo assim não, que é 2 semanas por aí, né? Esse jogo com 20 mil pessoas, com tudo, com os cuidados, com álcool gel, com máscara, isso aqui. E os outros clubes protestam. Mas não protestam por ser contra, em defesa da saúde, não, por ser contra isso não. Porque querem o mesmo direito. Eles querem infringir também as normas das organizações de segurança, as determinações das autoridades de saúde. E o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, já se posicionou contra, antes do dia 6 de outubro, pelo menos dia 6 de outubro, não libera ninguém. E está vendo essa briga aí de bastidor. Prefeitura, governo, quem tem razão? E o Flamengo quer contar com a sua torcida, porque a torcida do Flamengo é um elemento importante ali, ainda que seja 20 mil, é um elemento importante. Não é a silhueta colorida que vai estar na cadeira. E o Flamengo teria uma vantagem sobre os demais, claro que teria. Se libera para o Flamengo, e os outros não vão ter essa vantagem. Eu não estou achando que deva liberar para ninguém. Aliás, por mim eu não liberaria nem o futebol. Com tanto caso aparecendo, o Fred foi contaminado outro dia, tanto caso aparecendo por aí, não devia ter voltado. A saúde está em primeiro lugar. Eu amo futebol, adoro futebol, estou acompanhando os jogos, estou aqui comentando no meu canal, eu comento no site do Ultrajano, na minha coluna, né? Falo sobre isso, assisto aos jogos, mas eu acho que não deveria ter voltado. É questão de bom senso, eu respeito a saúde. Eu estou cumprindo a quarentena, porque eu sou uma área de risco, eu sou acima de 60 anos, estou tentando cumprir. Então, eu defendo que se pare. São atletas, viajam, entre avião, aeroporto, hotel. São todos canais de transmissão aí. São canais de transmissão. Quantos casos já não houve aí? Tudo bem que são atletas, conseguem segurar melhor a situação. Mas na hora que morreu uma pessoa por conta disso, morreu um massagista do Flamengo. Mas era um massagista, né? Quando morreu um personagem importante, aí vocês vão parar. Aí vai cair a ficha, né? A água vai bater na bunda, não é possível. E para encerrar, aqui o meu apoio a Carol Solberg. Cidadão tem que se manifestar mesmo. E a CBV fique caladinha, porque quando o seu Wallace e o seu Maurício Souza fizeram arminha, fizeram os 17 defendendo o seu candidato à eleição presidencial, a CBV ficou caladinha. Então que fique caladinha agora também. Que dê a Carol Solberg a liberdade que deu aos seus atletas. Defendo que haja liberdade para se manifestar. Liberou para para a direita, libera para a esquerda e ponto final. E seu Emanuel Rego, presidente da comissão dos atletas de vôlei de praia, devia ficar calado também, né? Ele que foi demitido do governo, porque a mulher dele, a senadora Leila, ex-jogadora da seleção brasileira, fez uma crítica ao governo, ele foi demitido de uma das áreas do governo e é candidato ao COB, agora quer impor a lei do silêncio na comissão dos atletas, não tem direito a se manifestar. Ora, pelo amor de Deus, quem abaixa demais mostra o rego, né? Carol, toda solidariedade. É isso aí, meus amigos. Um abraço, fiquem com a gente.